Isso pode... Oi, gente, esse é o ArchiCast número 71, meu nome é Adilson, e hoje a gente vai voltar a uma discussão que a gente começou um episódio número 20, que foi sobre o Prêmio Pritzker. Na época a gente falou sobre os ganhadores, né, um pouco da história do Pritzker. Digamos assim que esse 71 é uma espécie de continuação do episódio número 20 que a gente fez lá um tempo atrás. E para conversar com a gente sobre o Pritzker, nada melhor do que chamar o que a gente considera aqui o especialista sobre o Pritzker, que é o Bruno Sarmento. Fala aí, Bruno, tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite, Adilson, Rafa, professora Lili, prazer estar com vocês, prazer continuar essa conversa que a gente começou. Tô até assustado que foi no programa 20, o tempo passa voando e vocês estão muito eficientes, vocês já estão no 71, tô impressionado, mas é um prazer estar aqui, eu sempre aprendo muito e me divirto muito com vocês aqui. Obrigado, Bruno, pela sua presença, pelo seu tempo de conversar com a gente. Tá aqui comigo também Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Eu tentei buscar boa noite japonês, mas é difícil. Oi, Yasumi Nasai. A tentativa foi boa. Foi boa. E tá com a gente aqui também, Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, queridos, tudo bem? Como laureado, né, global e local, eu vou falar como uma boa mineira, né? Boa noite, uai. Boa noite por aqui, né? Não sei que horas vocês vão assistir. Assistir é ótimo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Isso aí, então a gente vai agora pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa hoje. Fala, Rafa. Fala, beleza? Tudo bem? Beleza, tudo certo. Bom, como é de praxe, como é que essa galera entra em contato conosco? Bem, do modo raiz, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e temos novidades, Adilson? Temos novidades? Sim, agora temos o grupo secreto do ArchiCast no Facebook. Caralho, você fez isso secretamente, né? Pois é. Pois então, na verdade, esse grupo secreto tem um nome muito bonito, aliás. Qual que é o nome desse grupo? Oficina do ArchiCast. Isso seria uma alusão às oficinas de tudo, oficinas de trabalho? Não, ao Renzo Piano, Building, Workshop. Brincadeiras à parte, a ideia desse grupo secreto, fechado, é que a gente crie um canal dos bastidores da produção dos nossos episódios. Então lá a gente vai tentar criar uma interação mais próxima com vocês, ouvintes, e, mais importante, que os ouvintes interajam entre si e que dali a gente possa extrair coisas bacanas para os nossos programas. Mas então, para participar desse grupo secreto, a gente vai demandar que você faça um negocinho pra gente, né, Rafa? Pois é, como não existe almoço grátis, é necessário, para ter acesso ao grupo, que vocês depositem... Não, tô brincando, sacanagem. Nossa, deu coração agora, meu Deus, a gente tá começando a cobrar os ouvintes, fudeu. Não, é só entrar lá, preencher o formulário, coisa rápida, 1 minuto, você preenche o formulário e recebe diretamente um link de acesso ao grupo. Olha só que tecnologia. Uma coisa importante é que vocês fiquem atentos, por favor, à autorização lá, que a gente vai botar lá no formulário, de que vocês aceitem e tudo mais, e das informações têm que estar completas aí. E obviamente, gente, olha só, a gente não tá pedindo pra todo mundo se inscrever, não. Os que tiverem realmente interessados na discussão, nos bate-papos da gente, então, preenche o formulário lá, a gente vai mandar o link pra vocês e a gente vai tentar criar essa comunidade de discussão aí com vocês. E que vocês se conheçam também, que isso é excelente. Para quem estiver interessado em participar desse grupo secreto, no post desse episódio vai ter lá o formulário, só preencher e receber o link para entrar no grupo secreto, e a partir dessa semana a gente já vai começar a interagir com vocês para os temas dos próximos episódios. Isso aí, a gente vai botar lá os próximos episódios, quais vão ser os temas, os possíveis convidados, e aí é a hora da discussão aí, a partir dessa postagem. Certo. E dentro do grupo secreto teremos novidades secretas também, mas aí só para quem vai estar dentro do grupo, aí são outras coisas, né? Mas primeiro precisa entrar lá. Exatamente. Só vou comentar aqui rapidinho, fiz uma postagem rápida lá no Instagram pedindo para que a galera postasse quais os termos que os arquitetos usam, né, que é só nosso. Apareceu coisa pra caramba. Por exemplo, teve coisa que eu nem conhecia. Empena cega, banzo, fenestração, a gente adora a fenestração, né? Adorei a topada no sóculo. Topada no sóculo deve ter doído pra caramba. Fora outros termos lá que a gente vai deixar lá com stories de acesso rápido pra vocês. Bem, você falou que foi rápido, não, cara, você tava on fire aquele dia, né? 500 postagens. Uma outra coisa que a gente vai falar aqui é agradecer ao Henrique Leonello, porque ele mandou uma maquete espetacular pra gente, da nossa logo. A gente postou no nosso Instagram também. Eu, quando vi, assim, eu pirei do cabeção, assim. Pô, foi muito gentil, muito legal da parte dele ter feito a maquete, assim. A galera adorou. Isso aí, cara, muito obrigado, ficou muito legal, a gente gostou mesmo. Quando
o Arquicast tiver uma sede, vai estar lá com certeza na nossa prateleira. Isso aí, exatamente. Galera, então ficamos por aqui. Um abraço pra vocês e até daqui a 15 dias com mais episódio. Secreto. Isso, secreto. Falou. Falou. A pauta é um pouco desafiadora, porque, na verdade, a gente já falou bastante do Pritzker em si, do prêmio Pritzker. Só que passaram-se 2 anos desde aquele cast, e aí tivemos 2 ganhadores. O prêmio ganhado em 2018 pelo Balkrishna Doshi, e desse ano, Arata Isozaki. E, na verdade, a gente estava conversando antes de gravar o episódio aqui, e se a gente consegue fazer uma ligação entre, desde os ganhadores de 2017, que foi o RCR Arquitetos, e hoje o Doshi e o Isozaki. E aí, Bruno, a gente consegue fazer uma relação entre os ganhadores lá de 2017 para os ganhadores de cá? Será que a gente consegue ver uma tendência aí do Pritzker? Eu acho que sim. É interessante porque a gente sempre fica tentando buscar tendências para tentar prever o próximo prêmio, né? E, invariavelmente, a gente tenta acertar e é muito difícil bater em cheio. Mas há ali, apesar das diferenças entre os 3 prêmios, e as diferenças também são muito claras, um fio condutor, que eu acredito que é essa busca por estabelecer esse paralelo entre o global e o local regional. Isso foi uma tônica muito forte no RCR e fez com que um escritório relativamente desconhecido, mas com um trabalho fantástico, ganhasse o prêmio, o que foi alvo de muita crítica também na época. Evidentemente sempre tem essa reação quando um nome menos conhecido ganha. Eu acho que tem primeiro um fascínio, né? Descobrir por que o nome desconhecido ganhou, mas por outro lado uma certa desconfiança de alguém que de repente aparece dessa forma, levando o que é tido como o maior prêmio de arquitetura. Então, com esse perfil regional global, mas por um lado relativamente desconhecido. Depois vem o Balkrishna Doshi, que naturalmente não tem como se abordar o trabalho do Balkrishna Doshi sem também estabelecer esse paralelo. Um arquiteto que descobre a arquitetura moderna, um indiano que descobre a arquitetura moderna, trabalha com Corbusier, trabalha com Louis Kahn, então está no epicentro da discussão moderna, mas que consegue trazer muito da cultura indiana e da sua cultura. Aspectos inclusive místicos, aspectos metafísicos da cultura, combinado com aquela racionalidade moderna, mas qual seria a diferença no caso dele? Um arquiteto que está sendo premiado pelo conjunto da obra. Então, hoje em dia, está fora da discussão, está ainda no meio acadêmico, estava ainda no meio acadêmico, na questão da discussão da profissão, evidentemente, mas não estava ali no epicentro da produção em si. Então, uma outra temática, mas dentro da mesma ideia do regional versus global. E o Isozaki, que agora ganha, ainda sendo uma figura de um reconhecimento internacional muito grande, já numa idade mais avançada, mas aí sim aquele Pritzker típico. Um arquiteto que foi muito reconhecido ao longo da vida, que teve uma atuação internacional muito sólida, mas que tem esses laços com a cultura japonesa muito evidentes. Esse link entre cultura japonesa e cultura ocidental sendo premiado por um conjunto da obra de décadas de atuação consistente. O Isozaki tem o que os outros 2 também tinham nesse link, mas eu diria que é um prêmio Pritzker mais típico. Um arquiteto que de fato tem um conjunto da obra bem lido e ganha ainda em atuação, então por isso mais típico. Eu discordo concordando, né? Eu acho que essa relação que o Bruno citou do local global, ela é interessante pra gente entender essa construção desses últimos prêmios, mas me parece que depois do Aravena, essa questão sofre uma inflexão, assim, e que eu acho que ela culmina no Isozaki, e eu li um pouco a teoria dele lá do espaço-mar, né, do espaço-entre, e que me parece que há uma busca pela eliminação dessa dualidade local, global, regional. Me parece que o Pritzker começou primeiro com Aravena, né, trouxe para América Latina o prêmio, né, saiu ali, antes a gente tinha Europa e Japão, basicamente, né, China, Portugal, Japão, Suíça, França, né? E depois isso vem e se desloca pro Aravena, né? Que tem um trabalho totalmente espetacularizado e midiático, né? Foi super divulgado no mundo. E aí tem essa inflexão com a RCR, né? Uma equipe com um trabalho muito sensível. A gente até discutiu, acho que na época, né? O prêmio que vai para uma equipe, né? São 3 arquitetos e isso começa a desmontar um pouco essa noção do Star System, da arquitetura e tudo mais. E aí, como bem o Bruno falou, isso vai pro Balkrishna Doshi, né? Mostrando assim, bem, esse regional
regionalismo, ele é profundo em várias partes do mundo, na Europa, né, porque volta lá para a Espanha, mas também na Índia, e me parece que o Arati Ozaki fala assim, ó, a partir de agora, todo esse mix aí de cultura regional, global, se materializa um pouco na obra do Arati Ozaki, né, porque conceitualmente a sua arquitetura, ela é estritamente tradicional japonesa, né, até alguns escritos assim que eu me deparei, é difícil a gente como ocidental compreender o tempo e o espaço oriental, né, a gente não tá linkado com essa experimentação, e o Isozaki, ele é um cara que pega e se transpõe pro mundo, né, eu consigo ver essa narrativa do local e do global não como dualidade, antagonismo, mas sim como uma coisa que vai emergindo, né? Vai quase que se transformando na mesma coisa. A maneira que você abordou, acho que foi perfeito. Eu acho que deles, o Isozaki talvez seja um arquiteto que enxergou não só essa questão global, regional, mas também as questões estilísticas, as questões estéticas, o próprio comprometimento da arquitetura com a realidade de uma maneira muito objetiva. E, por um lado, uma objetividade oriental que a gente, concordo com o Rafa totalmente, que a gente tem dificuldade de entender. Nossa cultura ocidental, nossa relação tempo-espaço e a maneira como ele aborda isso é muito diferente. Então, a gente tem que fazer aí essa ressalva. Mas, entendendo na nossa maneira ocidental, eu acho que é um arquiteto que tentou aliar essas influências todas, vai dizer até de uma forma muito interessante, né, que a mudança se tornou seu estilo, né? Ele foi um arquiteto que foi muito questionado ao longo da sua vida por não ter uma linha, questionado e ao mesmo tempo vangloriado por não ser um arquiteto de uma estética definida ou de uma busca por uma identidade. É até interessante que o júri destaca que ele é um arquiteto que busca identidade, mas uma identidade sobre outro aspecto, né? Uma identidade da questão da cultura e não tanto uma identidade estética ou uma identidade até mesmo ideológica, né? Ele vai flertar com mundos muito diferentes. É um arquiteto que vai estar do brutalismo à pós-modernidade, vai flertar do vernáculo até o high-tech, e isso sem enxergar limitações, sem enxergar barreiras. Então, por isso que eu acho que o comentário do Rafa foi perfeito nesse sentido, não apenas do global regional, mas também da maneira como ele abordou a arquitetura dele toda, né? A narrativa dele é muito assim. Será que, por exemplo, o Philip Johnson foi um cara que se aproximou nesse sentido de tentar fazer uma arquitetura que talvez pudesse acompanhar o tempo e espaço, no sentido de acompanhar o que estava sendo vanguarda na época? Quando eu vejo a obra do Philip Johnson, não que eu veja exatamente isso, mas eu vejo um cara bastante inquieto com o seu pensamento arquitetônico, e talvez no Arati Ozaki eu não vejo tanto essa preocupação de estar procurando vanguardas em si, mas de repente ter uma resposta que seja muito peculiar do que ele faz enquanto obra arquitetônica. Eu vejo o link. Inclusive é uma curiosidade interessante que o Isozaki ele atribui ao Philip Johnson um dos links com o Ocidente, né? O Philip Johnson vai chamá-lo para atuar, para participar em situações em Nova York, quando ele começou a buscar esse Ocidente, teve a oportunidade do projeto de Los Angeles. Tem uma entrevista dele que ele fala que o Philip Johnson foi quem o introduziu nesse mundo nova-iorquino da época, o que vai levar, inclusive, a fazer uma outra curiosidade interessante, para ter uma ideia até do caráter extremamente heterogêneo da obra do Isozaki. Ele vai fazer, inclusive, a Palladium, né, que era uma das boates do Weinsteiger, que era referência desse ambiente nos anos 80 ali de Nova York. Ele diz que esse link foi o Philip Johnson que fez. E eu diria que os dois têm em comum não apenas essa característica que a gente está citando, mas também a característica de ser o link entre as pessoas, né? Isso é uma coisa muito interessante também. Eu até não sabia isso na carreira do Isozaki, fui descobrir agora recente, como que ele foi vital assim, para estabelecer essas relações entre jovens arquitetos na época, até o próprio Kohlrás. Ele teve uma atuação importante, dando oportunidade para o Kohlrás em alguns momentos, que se tornou também uma referência posterior no trabalho dele. Então é muito bacana esse paralelo entre os dois. Eu acho que eles se identificaram muito seguramente em função disso. E esse lado de experimentação, esse lado, no caso, eu vou dizer pelo lado do Johnson, que é ele mesmo que fala, né? Que é esse lado promíscuo da obra do Johnson, né? O Philip Johnson sempre teve uma promiscuidade intencional, esse grau de experimentação, essa possibilidade de experimentar de uma maneira muito sem preconceitos, e que fez com que ele flertasse com esse mundo todo. E eu acho que esse lado também do Isozaki, ele cita muito, né? Quando no início da carreira dele, ele viu como que a arquitetura era, por um lado, muito frágil, muito vulnerável com esse pós-guerra, né? E, por outro lado, como que ela tem um caráter de temporalidade, né? Ela responde ali um caráter de temporalidade que ele aprendeu com essas transformações do pós-guerra, né?
queria voltar num ponto lá anterior a essa questão. Eu acho que talvez uma palavra que a gente pudesse usar para tentar falar dessa heterogeneidade da obra dele, a libertação de uma unidade linguística, de um recurso meio que programático da linguagem arquitetônica, né? Então, me parece que a maneira como ele entende a arquitetura, isso tem também em relação ao sítio, as possibilidades de materiais, que é uma forma muito diferente de se pensar a arquitetura, faz com que a filiação estilística ela seja a última das prioridades, né? Então dá essa diversidade. E que eu vejo que é uma diversidade um pouco diferente da do Philip Johnson, que o Philip Johnson é o cara da tendência, é o cara que quer o seu trendsetter. Então, Glasshouse organizar toda a movimentação do pós-modernismo e tal, diferente do Isozaki, que eu penso que é na sua própria essência que a questão da filiação estilística, da linguagem arquitetônica, ela é secundária em relação aos aspectos que ele diz e fala sobre o espaço arquitetônico. Olhando pela questão, assim, de ambos terem essa possibilidade de podermos vê-los como uma promiscuidade, né, arquitetônica, essa diversidade eu vejo que elas vêm de naturezas diferentes, né? É uma análise interessante. Eu acho que é uma análise interessante, sim. Sem dúvida, o Johnson, ele tinha a intenção de estar experimentando a vanguarda. Né? Não era experimentar qualquer coisa, estava experimentando a vanguarda. Já o Araki Sozaki, eu concordo, eu acho que ele estava experimentando as referências que apareciam para ele, mas não obrigatoriamente ser a vanguarda, né? Não era a meta de ser a vanguarda. Até tentando entender ele como oriental, né? Se pensar sobre a carreira do Philip Johnson, ele tá desde a organização lá da Exposição International Style até talvez o ápice da carreira dele, que foi a capa da revista Time com o AT&T. Ele é quase um cara que é o centro das atenções ali, que vai de alguma forma fazendo as relações entre as pessoas ali, né? Não, eu acho que sim, ele fez esse link, ele não só quis ser vanguarda, como ele quis se cercar e dar oportunidades para que outros também mostrassem a sua vanguarda. E o Isozaki, eu acho que ele tem também esse link que a gente está falando, é o cara das conexões, é o cara que está aberto às influências, que está disposto a discutir sem preconceitos em um âmbito internacional e bombardeado por essa internacionalidade que ele vai descobrir. Ele fala que até os 30 anos ele viajou 10 vezes para o exterior, né? No período do pós-guerra, ele tem as oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo que ele está trabalhando dentro de casa, bem local, bem próximo, na cidade dele, nas oportunidades que aparecem, ele vai fazer várias viagens ao exterior buscando ver. Ele fala, eu queria ver o que estava lá fora, eu queria ver o que estava acontecendo no Ocidente, eu queria aprender com aquilo, e aprendendo e se abrindo para esse universo, ele acaba redescobrindo também a cultura japonesa, ele acaba redescobrindo esses valores japoneses, e vai estudar isso e vai misturar isso de uma forma muito interessante, que ele vai estudar Renascimento, vai se tornar um grande conhecedor e um grande estudioso do Renascimento, da teoria e história da arquitetura renascentista, do mesmo jeito que ele vai buscar as origens japonesas e a arquitetura japonesa. Então esse link Ocidente-Oriente sem barreiras, de maneira fluida, né? O que me parece também, assim, que acho que é interessante é a questão da liberdade linguística ou dessa promiscuidade intencional aí, como o Bruno comentou, que eu acho que foi um termo interessante, né? E o Rafael falando de uma liberdade, né? E um não apego à humanidade linguística. Isso tudo parece muito pertinente, né? Com relação à obra dele. É só olhar a obra dele, né? E os relatos dele, assim, para ver o que o interessa, né? O interessa entender a cultura, o interessa adentrar mesmo nesse universo novo e absorver e o que sai daquilo é algo totalmente dependente daquele contexto, daquela situação, né? Por isso é tão variável, né? Há uma entrega e um comprometimento com o processo e com a forma de fazer que me parece único para cada trabalho. E eu não sei se isso é uma característica propriamente da sua cultura oriental ou se isso é uma coisa específica dele, não saberia dizer. Mas ele tem ao mesmo tempo essa liberdade total, formal, assim, esse desapego, é quase uma, o que seria o oposto da vaidade, né? Nesse sentido, ele é o oposto dos arquitetos, assim, vaidosos, né? Assim, um desprendimento, né? Talvez um desprendimento. Um desprendimento ou uma humildade, que seja, né? Assim, realmente, mas há uma coerência de princípios, assim, na forma dele ver o mundo, na forma dele agir, né? Ele tem uma preocupação em trabalhar conceitos e fazer da arquitetura algo mais significativo, que me parece também muito peculiar, assim. Então, por mais que ele se permita formalmente e até metodologicamente explorar alternativas, né? Tanto na forma de fazer, como no que fazer, os próprios programas aos quais ele se dedica, mas ele tem uma coerência de princípios, assim, uma preocupação em conceituar aquele processo. Cada obra parece que tem um texto que explica, tem uma intenção por trás, né? Eu acho ele extremamente cuidadoso, né? Assim, é uma liberdade formal e experimental por um lado, mas ao mesmo tempo
tempo uma coerência numa forma de fazer também, que talvez seja um pouco dele mesmo, assim, né? Mas eu acho que dá uma consistência à obra como um todo, né? Se é oriental ou não, né? Fica difícil de dizer, mas eu acho que essa maneira também do oriental abordar a arquitetura, de forma extremamente concentrada, né, nos assuntos ali, nos temas, né? E é por isso que o Júlio cita isso, esse lado do pragmatismo da obra. Eles não falam propriamente um pragmatismo, mas o lado objetivo da obra, mas sempre um embasamento teórico e histórico muito sólido, e mostra essa tensão com os temas. Eu concordo, ele passa por mundos diferentes, mas talvez o comprometimento seja sempre o mesmo, né? Concentrada é uma boa palavra mesmo, né? Assim, parece extremamente dedicado, né? Inclusive, conceitualmente, você vê texto, você vê a forma como ele fala é diferente, né? Assim, eu conhecia pouco, eu nunca tinha lido ele descrevendo as obras, né? Eu sabia superficialmente sobre as obras como um todo. Agora, pro cast e tal, dediquei um pouquinho mais, e é bom ler o que ele escreve. Ele é envolvente nesse sentido, porque ele realmente se deixa envolver, né? Por cada processo ali pro qual ele se dedica, né? Vale um históricozinho até desse início de carreira, né? Que isso eu acho que é determinante desse perfil que ele assume. Não dá para passar pela história dele sem reparar esse início, que é a infância dele, quando ele tinha lá seus 13, 14 anos, é justamente o Japão tá em guerra e ele vivencia muito de perto Hiroshima e Nagasaki, que é a cidade dele de Oita é muito próxima, né? Ele fala que o primeiro contato dele com a arquitetura foi com o vazio, porque o que ele viu foi ruínas, né? Ele vivenciou ruínas e depois acampamentos e quartéis. Então esse paradoxo interessante, porque por um lado é a negação da arquitetura, é entender que a arquitetura é muito efêmera, muito frágil, né? Pode desaparecer de uma hora para outra, e por outro lado, esse comprometimento com a necessidade da arquitetura, de ter que construir a partir do nada, ou de ter que construir com pouco recurso, de uma maneira objetiva. Então esses dois aspectos são determinantes. Por um lado, ele se sente muito confiante para experimentar, porque ele sabe que essa arquitetura pode surgir do nada realmente, né? Pode surgir e aí sim ela se tornar alguma coisa, não obrigatoriamente eu estou lastreado, eu tenho que congelar na história, mas eu posso propor alguma coisa. Então, e o outro lado determinante é o que ele fala desse comprometimento, né? Ele não usa esse termo, mas entender que a arquitetura tem um papel objetivo, ela tem que responder a problemas. Então esses dois lados eu acho que dão para ele a liberdade para experimentar, mas por outro lado esse comprometimento de tentar fazer da maneira mais objetiva, mais eficiente e mais completa possível. São aspectos interessantes de um início de carreira muito trágico, né? Se a gente pensar assim, um início de vida, né? Muito trágico, porque o que ele convivencia nesse início é muito trágico. E ele consegue transformar isso em algo até meio poético, na própria narrativa dele. Uma coisa que o Bruno começou a explorar, que eu acho que dá pra, de repente, juntar na parte da pauta. Primeiro, eu acho interessante dar uma olhada pro Pritzker pra ver o panorama com que os prêmios foram dados. E se a gente for perceber, desde 1979, que foi o primeiro Pritzker, o Japão tem 7 Pritzker. Ganhando dos Estados Unidos, por exemplo, que tem 6. O Japão proporciona um fascínio muito grande para nós arquitetos ocidentais, de como o Bruno estava falando, dele conseguir relacionar questões muito próprias, muito culturais, muito do povo do Japão, dessa cultura oriental. O ocidental tem esse fascínio por essa arquitetura japonesa. E se a gente pegar não só o Pritzker, mas pegar a história da arquitetura japonesa e aí tentar fazer um entrelaçamento dessa arquitetura oriental com a arquitetura ocidental, a gente vai ter que retomar lá na Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, por conta não só do Japão ter participado das guerras, mas por conta também da sua industrialização que foi tardia. E é uma coisa que é interessante, a gente vendo por alguns livros, o nosso queridão Montaner aqui, o Jean-Louis Cohen também, fala muito dessa questão da cultura japonesa, talvez não se importar tanto com a própria cultura, tendo um entendimento diferente do que nós ocidentais temos em relação ao que é a cultura, ao mesmo tempo que tem um fascínio deles também, dos orientais, por uma cultura ocidental, e que isso fica muito latente, por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra, o Japão é completamente destruído por 2 bombas atômicas, e mesmo assim, você tem uma inflexão ocidental do Japão que é curiosíssima, né? A gente comentou sobre isso, por exemplo, quando a gente falou sobre o filme Akira. O Guga falava isso, os orientais são muito fascinados com a cultura ocidental, né? O Akira com aquela moto dele cheia de símbolos americanos, né? De marcas e tudo mais, e que a gente percebe que na história da arquitetura japonesa, desde depois da Segunda Guerra, ela está muito misturada com a
própria história do movimento moderno, né? Esse fascínio, ele vem no próprio Pritzker desde a origem, né? Até eu vou pegar uma curiosidade interessante aqui, que é o seguinte: o Isozaki foi júri do primeiro grupo de Pritzkers. Ele foi jurado na primeira fase do Pritzker. Então, no início do Pritzker, ele estava envolvido, até porque ele estava no centro ali dessa discussão norte-americana, de 79, salvo engano, acho que até 84. E a composição do júri é fundamental, né, Bruno? Já conversamos sobre isso da outra oportunidade, né? Há um conteúdo político também aí, de alguma maneira, né? E nesse júri do ano, quem está presente é a Kazuo Sejima. Então, não à toa, temos uma outra japonesa como jurada, que eu acredito que também pese para puxar a discussão para o lado do Japão. No júri que escolheu o Arata Isozaki, a Kazuo Sejima era uma das juradas. Só para situar, a Kazuo Sejima ganhou em 2010. Exato, do Sana, né, conjunto com o Ryo Nishizawa, né, ganhou em 2010. E como sempre tem na composição do júri, tem sempre algum convidado, um ganhador, um laureado anterior que é convidado a participar. É tipo a gente aqui, sempre tem alguém de fora. Exatamente, sempre chama alguém de fora. Nesse ano tinha o Richard Rogers, também já laureado anteriormente, a Kazuo Sejima e o Wang Shu. 3 laureados anteriores, o Wang Shu chinês, mas também dentro de um cenário de uma cultura oriental. Acredito que a gente pode dizer que isso tenha pesado na escolha, né? Acredito que não seja leviano afirmar que isso tenha pesado na escolha. Mas esse link aí, Oriente e Ocidente, ele é interessante nesse período do pós-guerra no Japão, porque há um paradoxo ali, né? O Ocidente, que serviu de referência para a modernização japonesa, acaba sendo aquele Ocidente que vai vencer o Japão com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o final da Primeira Guerra Mundial é um momento de transição, depois o final da Segunda Guerra Mundial é um momento de ruptura. E aí nasce o Japão da paz, né? Já diria o Gilberto Gil, né? A bomba fez nascer o Japão. Não me faça cantar. Não me faça cantar, né? Mas, já temos uma trilha, Adilson, já temos uma trilha. Agora sabe. A gente vai ter que pagar o Gilberto Gil se for assim, cara. A gente vai ter que usar outra, infelizmente. Tá certo. Então, mas citando então o Gilberto Gil sem citar, né? Mas aí sendo então, nasceu o Japão da paz. Então ali aquele paradoxo, aquela ruptura, nasce um Japão completamente novo e muito influenciado pelo Ocidente, mais uma vez, porque nessa cultura do pós-guerra, a intervenção de alguma forma ocidental apareceu, e o próprio Arata Isozaki disse que a presença ocidental no Japão naquele momento também fez com que ele despertasse para esse interesse do que estava sendo feito lá fora. Então essa relação, não vou dizer de amor e ódio, mas essa relação meio paradoxal, esse fascínio recíproco, né, entre o Oriente e o Ocidente, faz com que essa arquitetura japonesa no pós-guerra absorva muito da arquitetura moderna, porque a arquitetura moderna tinha aquela premência, aquela necessidade de solução que o Japão precisava, né? O Japão precisava dessa necessidade de solução. É, um pragmatismo de pegar o problema e mudar o cenário, literalmente. Exatamente. E esse pragmatismo, a arquitetura moderna se propunha a resolver de uma maneira muito objetiva. Então se importa muito dessa cultura moderna para o Japão, tanto que as primeiras obras, as obras desse período, né? Aí, claro que o Kenzo Tange vai ser a influência mais marcante, né? Mas ainda muito no cenário japonês. O Kenzo Tange é um arquiteto que assume projeção internacional, atuando no Japão, diferente do Isozaki, que vai assumir mais tarde projeção internacional, atuando no exterior. Kenzo Tange este que foi o primeiro a dar oportunidade para o Isozaki. O Isozaki começou a trabalhar com ele, né? Lá na década de 60 e absorve muito daquela arquitetura moderna, uma influência meio brutalista que estava ali na obra do Kenzo Tange, né? E aí ele vai levar isso para o início da arquitetura. E interessante, em algumas entrevistas eu já vi ele citando, que ele disse que ao mesmo tempo que o Tange foi fundamental no início da formação dele, ele depois tentou de alguma forma fugir do estereótipo do que o Tange estava trabalhando. O brutalismo estava presente, mas ele estava tentando experimentar alguma coisa nova. Então essa influência ocidental da arquitetura moderna, nesse período do pós-guerra, no trabalho do Tange, isso acaba se tornando um pouco da identidade japonesa também. Dá para citar até o que o Corras propôs lá para ser reavaliado na Bienal de Veneza lá de 14, né? Ver como é que a arquitetura moderna, apesar de se propor internacional, ela justamente foi se moldando as culturas locais e criando alguma coisa nova. E no Japão surgiu o trabalho do Kenzo Tange como uma arquitetura nova que vai influenciar o Isozaki, que depois ele vai tentar, de alguma forma, romper e partir para outras experimentações, né? Lembrando que o Tange foi importante não só para ocidentalização de parte da arquitetura oriental, mas também foi no pensamento urbanístico, né? Tanto o Isozaki quanto o Tange, mais uma série de arquitetos, estavam naquele grupo dos metabolistas que pensaram um pouco da questão urbana, da aplicação do próprio modelo corbuseriano de cidade, é claro, adaptado a uma situação ali de um contexto do Japão, né? A um pensamento de cidade que seria funcional. Entendendo também que há uma relação do próprio nome metabolismo com elementos da natureza, né? Faz uma metáfora ali sobre
sobre as formas orgânicas e tudo mais, que na verdade acabam não sendo tão orgânicas assim. Mas eu acho que o orgânico no sentido não das formas, né? Mas o orgânico no sentido do todo para parte, né? Esse aspecto mimético do todo para parte, né? Aquela máxima do orgânico, da folha está para o galho, assim como o galho está para o tronco, assim como o tronco está para a raiz, né? Tudo está em sinergia, né? Exatamente, por aí. Sendo uma cria, digamos assim, do Kenzo Tange, é interessante ver que o Aratuzo Ozaki ele passa por uma parte da sua carreira tentando se distanciar um pouco, mas não necessariamente forçando a barra. E aí eu fui ler uma coisa que o próprio Montaner fala, que existiu em certa época aí do movimento pós-moderno, duas vertentes, né? Que é a vertente pré-moderna e a antimoderna. A pró-moderna e a antimoderna. A antimoderna, de alguma forma, queria negar as soluções modernas para a arquitetura e para a cidade, e que teria que de alguma forma você reintroduzir a história, desconsiderando a simplicidade com que o movimento moderno trazia algumas soluções, e a pró-moderna falando que o movimento moderno foi mais uma das etapas de entendimento ou de vanguarda desse mundo arquitetura e urbanismo. E aí o que é engraçado é que no mesmo parágrafo tem juntos o Balkrishna Doshi e o Aratuzo Ozaki falando que eles são arquitetos que consideram o movimento moderno extremamente relevante para um pensamento arquitetônico e acreditam que tem uma continuidade com o pensamento moderno, no sentido de que ele vai ser mais uma peça para essa estrutura contemporânea que a gente tem hoje, ou pensamento contemporâneo sobre arquitetura. O próprio metabolismo, eu acho que ele tem um pouco disso. O que era a lógica metabolista? Até quando a gente faz um paralelo entre aqueles arquitetos que estavam, né, nesse momento de uma certa transição do moderno. E o Montaner fala disso, são aqueles que vão romper com o moderno e propor um certo retorno ao passado e a complexidade, né, a não linearidade da natureza humana e esses aspectos que são resgatados. E, por outro lado, aqueles que entendem que a modernidade ainda não é um elemento esgotado, ele cita até a exposição, né, a modernidade, um projeto inacabado, né, e os metabolistas se inserem nesse contexto, porque qual era a grande diferenciação desse aspecto metabolista, assim como, por exemplo, o high-tech também? É que a arquitetura moderna ela dava possibilidades para que você, com a tecnologia, com o pragmatismo, com a racionalidade, produzisse elementos que se adaptassem às diferenças, que essa era a grande sacada do metabolismo do high-tech. Ao invés de criar uma coisa igual para todo mundo, onde eu obrigo todo mundo a se inserir no que eu entendo que é o adequado, eu crio com a tecnologia, com a racionalidade construtiva, com os sistemas pré-executados, né, o sistema de racionalidade executiva, vamos dizer assim, eu crio soluções para adaptação. Tanto a cidade se adapta, quanto a própria arquitetura se adapta. E isso é uma forma de combinar esse pragmatismo moderno com este caráter que a pós-modernidade traz, que é entender que o ser humano não é um ser programável, não é um ser que eu posso determinar exatamente como ele vai se comportar. Então o metabolismo ele estava atuando naquele momento, né? E o trabalho do Ozaki, por exemplo, voltando à influência dele nesse período, ele próprio não se intitulava metabolista, né? Eu já li um pouco também dele dizendo que ele estava na discussão, mas ele não se enxergou ainda como parte do grupo, apesar da história entendê-lo como tal. Mas o projeto dele, por exemplo, da Cidade no Ar, é essa lógica construtiva adaptável. E aí, sem querer me estender demais nesse tema, mas é porque é um tema que também acho extremamente interessante, e aí a influência dos acontecimentos da década de 60, das transformações tecnológicas, o que mais tarde vai virar corrida espacial, o que mais tarde vai virar a influência do Archigram, né? Elementos que vão dentro de uma temática moderna, de um comprometimento racional, de acreditar que a arquitetura era mais um capítulo para o futuro, mas com a capacidade de adaptação, com a capacidade de transformação. E aí você citou a Cidade no Ar, que é diferente, por exemplo, da Nova Tóquio, o projeto para Tóquio que estava propondo o Kenzo Tange. A Cidade no Ar é uma abordagem muito diferente, né? Que ela é uma abordagem quase metafórica, né, da cidade. Enquanto o Tange queria algo sem, desculpa o trocadilho, mais tangível. Muito excelente. Excelente. Muito bom, hein? Eita. De nada. Essa fica de graça para vocês, tá? Essa é a típica do Rafael. Isso aí ele normalmente faz. Desculpa, tipo de Rafa, foi mal. Não, tranquilo. Eu queria propor um deslocamento um pouco do debate, vamos dizer assim, historicista e da crítica arquitetônica, porque acaba que a gente acaba moldado um pouco pelas visões, vamos dizer assim, eurocêntricas da crítica de arquitetura, né? Acaba que as nossas referências estão sempre ali, Montaner e tal. Tem um vídeo do Ozaki, que é Time, Space, Existence. Ele começa meio mestre dos magos, assim, né? Ele fala que a extravagância para ele é o puro silêncio. E aí eu penso que tem muito a ver também com a questão
questão do Japão ser uma ilha, né? Que também ele fala, né? A ilha se encerra nela própria e você não tem uma visão tão expansionista de conquistas e tudo mais. Então, o ritmo ocidental de pensamento do dia a dia é muito laboral. Os japoneses dão muito valor pro trabalho braçal, pro trabalho, né, cotidiano, do dia a dia, que impacta pra gente, por exemplo, numa visão de processo, né? Até retomando aquela nossa discussão com o Philip Johnson, né? Enquanto a gente pode imaginar o Philip Johnson, aquele cara preocupado em reunir pessoas para produzir um novo, né, um produto novo, me parece que uma visão oriental, ela tá muito mais preocupada em fazer o cotidiano, o dia a dia, cada vez mais eficiente, coletivamente, né? A minha pouca experiência com a cultura ocidental foi o tempo que eu treinei de karatê, né? E assim, os treinos de arte marcial é muito isso, é a da repetição, do dia a dia, e que quando você percebe, você já evoluiu em alguma coisa. Então, essa noção de futuro oriental é muito diferente. Então, talvez essa questão da imagem moderna tenha impactado de uma maneira grotesca na cultura, justamente porque os edifícios, a arquitetura moderna, ela é um fim, né? Ela é a exacerbação da técnica, ela é o edifício pronto e funcional para acontecer. E eu vejo na obra do Isozaki, aí quando ele leva, né, a exposição do mar lá em 78, se não me engano, né? Ele começa a colocar uma série de artistas ou pessoas de outras áreas para discutir como poderíamos ver o mundo, né, moderno de uma maneira diferente. Eu desloquei totalmente o assunto dessa questão historicista, mas me parece que aqui tem um ponto interessante da obra dele, que a gente poderia conectar lá com Norbert Schulz e tal, que tem a questão da existência, do local, do espírito do lugar e tal, de uma coisa mais assim, que é construída na experiência das pessoas, do que propriamente no objeto arquitetônico e nas suas películas e tudo mais. Aí, na verdade, eu tô divagando aqui para tentar, vamos dizer assim, confirmar aquela minha hipótese de que a não filiação linguística dele se dá muito por isso, pela essência da sua arquitetura, ela tá nessa busca constante de um processo de criação do espaço mar, que é esse espaço entre, que é esse espaço do percurso, do espaço possível. E o ideograma do mar é muito interessante, não sei se vocês viram, ele é a soma de um pórtico com o sol, é de um elemento construído que enquadra o externo, né? Há uma discussão de ambiguidade quando ele fala, né, a extravagância do silêncio. A gente pode voltar naquela questão do global e do local, de o Japão ser uma ilha, né? Me coloca, por exemplo, a obra do Isozaki muito próxima mesmo do RCR, e me leva aqui a especular que talvez o próximo Pritzker seja africano, né? já jogando pra frente. Essa é uma aposta, inclusive. Eu acho que tem grande chance, e o Francisco Herrel, lá de Burkina Faso, é um dos fortes candidatos aí, com certeza, mais cedo ou mais tarde. Ele foi júri esse ano? Não, exatamente, ele não foi júri esse ano. Quem entra como outsider aqui esse ano, não é nem outsider porque ela já era jurada, mas quem não ganhou ainda é a Benedetta Tagliabue, que foi sócia do Miralles, né, no escritório Miralles de Tagliabue, e ela foi jurada anteriormente e é jurada agora de novo. Então, temos uma possibilidade aí, né? Não sei se eu já contei aqui, eu fui numa palestra dela em 2003, acho. É impressionante ela descrevendo o processo, né? Eles têm um apego ao desenho, ao traço. 90% da palestra dela era a imagem dos croquis e dos desenhos, das curvas, das linhas que iam gerando aos poucos aquela arquitetura. Então você citou a Tagliabue e me veio muito à cabeça essa coisa do processo. Eu acabei divagando muito na questão do deslocamento da crítica para tentar entender mais a essência do trabalho do Isozaki. Me parece que há uma comprovação de uma arquitetura que trabalha, como diriam os portugueses, aos bocados, né? Uma soma de presentes na Europa, com RCR, na Índia, no Japão, e talvez isso possa vir para a África, porque sinceramente eu não consigo identificar aqui na América Latina alguém que está dentro desse sistema. Se é que esse movimento existe, né? Ou seja, não é isso, é uma viajação nossa. Esse movimento de reconhecer o trabalho, o dia a dia, o cotidiano, o informal, o ordinário, como aquilo que é importante para a arquitetura do século XXI. Pelo menos é isso que o Pritzker tem mostrado, pelo menos para mim, não sei. Eu sei do Pritzker, mas isso é uma tendência dentro da teoria e da crítica sobre o papel do arquiteto no mundo, inclusive. Eu que estudo, né, formação, educação e tal, essa é a conversa da hora, né? A busca, inclusive por processos de ensino e processos de exercício projetual que busquem essa aproximação com o cotidiano, né? O Pritzker parece revelar uma tendência aí, mas ele tem também toda uma conjuntura do júri, ou talvez de temas da hora, assim, que eu acho
que eles precisam também de alguma maneira congregar, né? Afinal de contas, há outras coisas em jogo ali, né? Mas eu acho que essa percepção, ela é fato, em função dos problemas das cidades mesmo, né? Assim, é uma arquitetura mais conectada também aos problemas, à solução de problemas, a urgência do arquiteto responder a esse contexto, que é um contexto muito adverso, né? Isso porque todo mundo mora na cidade, cada vez mais mora na cidade, e a gente não consegue responder a isso de uma forma positiva, né? A nossa participação nisso é ruim. Parece que eu estou devagando, mas não, eu acho que está dentro também do mesmo tema, assim, que é a revisão do qual é o papel do arquiteto, a diferença que ele pode fazer num trabalho mais coletivo, num trabalho mais de sociedade. O Isozaki, de certa forma, tem isso, né? Quando se fala da generosidade dele, da preocupação dele de trabalho, não só essa questão pessoal ali, mais intimista do seu processo, que o Rafael abordou muito bem, mas também essa questão comprometida e colaborativa, né? E global na medida em que ela não é autocentrada, né? Ele é totalmente generoso, de fato, assim, com o seu entorno, né? E com qualquer oferta de trabalho, pelo que parece. Nesse sentido, eu acho que é coerente, sim. Na verdade, é um discurso e é uma pauta super atual. Esse tema e essa relevância do arquiteto, não apenas como aquele ligado às questões estilísticas, como aquele, por mais que a espacialidade seja protagonista no processo, mas ainda muito ligado ao que é a estética da arquitetura. Esse fio condutor, ele já está aí também, né? Você pega o trabalho do Shigeru Ban, por exemplo. O Shigeru Ban, quando ganhou ali em 2014, um dos aspectos que foi destacado foi como que ele se posicionou de maneira proativa, trazendo a tecnologia do papelão que ele tinha desenvolvido, o uso do papelão, para ser utilizado em situações de alta necessidade, como, por exemplo, grandes desastres climáticos e naturais. Isso foi destacado. Na sequência, o Frei Otto, já conjunto da obra, mas 2015, o Frei Otto ganha e vai falecer sem receber o prêmio, faleceu exatamente naquele momento, então já estava numa idade bem avançada e tudo mais, mas o que foi destacado no prêmio também foi o comprometimento e a busca por encontrar soluções arquitetônicas com grande capacidade de solução de problemas e baixo custo, muita leveza, muita eficiência. Então também está presente. E o Aravena, porque o Aravena, apesar desse lado midiático que ele se posicionou e de fato o colocou nesse cenário, nesse pedestal aí internacional hoje em dia de maneira muito rápida, ele é um arquiteto que foi também premiado pelo engajamento nas causas objetivas do dia a dia. É o exemplo com as casas construídas pela metade, né? Ou são soluções como, por exemplo, não adianta nada eu fazer um conjunto habitacional completamente fora da cidade, sem oferta de trabalho, sem oferta de transporte, sem oferta de nada da infraestrutura urbana e construir uma casa completa para um número maior de pessoas. O que é preferível? É preferível fazer, de repente, meia casa, colocar um terreno muito mais central e a pessoa inserida na cidade, ela vai ter condições econômicas de completar a sua própria casa. Algo que aparecia aqui no Brasil, no Favela Bairro, né? A ideia, num certo sentido, do Favela Bairro, que está até comemorando aniversário agora, está muito ligada a essa inserção na cidade, e isso é um engajamento do arquiteto com essa importância da cidade que a Lili estava falando. O Aravena, ele ganha, e no nosso imaginário, evidentemente, estão os projetos fantásticos que ele desenvolve na América Latina, então em nível internacional, mas o júri faz questão de destacar que o motivo principal da premiação dele foi mostrar que existe arquitetura acontecendo no cenário informal, existe arquitetura acontecendo fora do mainstream e que é uma arquitetura urgente. Então isso está presente. E aí, mais ainda, a aposta do Francisco Herré é uma aposta certeira. Não sei se é para o ano que vem, não sei se é para daqui a 2, 3 anos, mas é certeira, porque o negócio do Francisco Herré é isso mesmo. Ele sai lá de Burkina Faso, vai estudar na Alemanha, se forma na Alemanha e volta para lá e começa não só a fazer arquitetura, mas a criar modelos de construção viáveis, não vou dizer nem sustentáveis, mas viáveis. Então, desde materiais, desde sistemas construtivos, mas também o envolvimento da população na construção, criar grandes mobilizações para poder materializar a arquitetura, para poder construir escola, para poder construir centros de apoio comunitário. Isso é muito, muito, muito forte. Então, ele vai misturar a pesquisa tecnológica, vai misturar o vernáculo construtivo, tudo isso vai ser amarrado pela ideia que o arquiteto pode fazer mais do que simplesmente ficar passivo esperando ser contratado para fazer um projeto, e ser um arquiteto ativo que vai apresentar, olha, eu tenho uma proposta de solução para esse problema aqui. Vamos envolver as pessoas, vamos envolver a comunidade, vamos envolver os órgãos públicos, vamos conseguir financiamento. O Shigeru Ban, por exemplo, foi à ONU, né? Ele foi à ONU e levou à ONU a solução construtiva que ele tinha imaginado. Então, esse papel ativo
proativo do arquiteto diante dessa urgência que ele estava falando. Concordo plenamente, acho que tem um fio condutor aí muito evidente, combinando esses dois aspectos principais aí que a gente está falando. Comentar que eu falei assim, não penso algum modelo que tenha na América Latina, tinha me esquecido lá do Alejandro Hayek, lá do Lab Profab. Tá nesse radar aí também, do desconhecido, e que os caras estão produzindo muitas coisas interessantes. Mas é totalmente outsider, assim, né? Se a gente for pensar, não é um cara que tenha um reconhecimento... se bem que o RCR lá também não, né? Foi bem... Isso pode acontecer, né? Essas coisas acontecem, né? É isso que eu ia falar. A tendência do Pritzker é continuar sendo uma loteria. Essa relevância do local, acho que ela é fundamental cada vez mais para o Pritzker e para o reconhecimento de alguns arquitetos, mas é muito complicado. Eu fico imaginando um júri do Pritzker, né? Cara, tem tanto arquiteto no mundo fazendo coisa legal. Quem que a gente vai premiar esse ano, sabe? Essa coisa de dar um prêmio, assim, e qual a importância que o Pritzker tem para o mundo da arquitetura, é muito interessante você poder premiar para também mostrar uma tendência do que os arquitetos estão pensando, estão querendo pensar. Então, por exemplo, quando o próprio Balkrishna Doshi ganhou, eu fiquei surpreso positivamente, porque infelizmente, assim, tudo bem, ele aparece de alguma forma na história da arquitetura, mas ele é um completo outsider, assim. Eu não conhecia a obra dele, por exemplo. Muito menos do SR, então. Você apontar outros caminhos possíveis, saber outras possibilidades de caminho que não são necessariamente o mainstream do mainstream da arquitetura, acho interessante esse trabalho do Pritzker de procurar laureados que são outsiders e, ao mesmo tempo, tendo essa responsabilidade também de premiar aqueles como Isozaki, que fizeram uma vida formidável no campo da arquitetura. Eu apostaria, eu não tenho nomes, assim, eu não sou boa nisso, não, mas assim, em termos de tema, e nem só essa questão também da localidade, né, assim, vamos pra África agora e tal, mas eu acho que assim, a questão da arquitetura paisagística como um valor, assim, arquitetura paisagística, o que eu quero dizer, é a arquitetura relacionada ao meio ambiente, não o paisagismo como a gente entende na nossa formação, mas do tratamento de jardins e aquela questão mais compositiva, não. Eu digo a questão da resiliência das cidades, mesmo com relação aos seus ecossistemas e tal. Esse tema da arquitetura paisagista também me parece um tema, assim, inevitável também. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai surgir também uma figura que tem um tipo de trabalho mais relacionado a essas temáticas e que envolva mais as questões urbanas também, sabe? Porque não tem como. Se o mundo tá acabando, a gente realmente não tem como não enfrentar essa questão, né? O próprio Isozaki está envolvido agora num debate que ele chama dessa cidade do futuro, a cidade X, não sei se vocês se depararam com isso aí. Ele está envolvido numa discussão de modelo de cidade. Eu não consegui me aprofundar se é uma coisa hipotética e investigativa, se é uma experiência ou se é uma coisa concreta de projeto. Eu acredito que é uma coisa concreta. Mas ele, nessa proposta, é justamente enxergando esse novo modelo sociopolítico que a gente está vivendo, e ele faz até umas divagações interessantes sobre esse momento de ruptura, né? Então a gente sai dessa questão até transnacional, não dá nem para entrar nesse assunto aqui, senão talvez a gente fugiria do tema, mas basicamente colocando que 4 ou 5 grandes corporações internacionais hoje têm mais dinheiro do que a maioria dos países distribuídos pelo mundo afora. Esse contexto vem mudando completamente o cenário da cidade, ou deveria estar mudando. Então ele também está envolvido num debate nesse sentido, dessas novas formas de se organizar, dessas novas formas de trabalho, buscando soluções para esse cenário novo. E aí, quando a gente fala da resiliência, a gente fala da capacidade da cidade de se adaptar e se transformar de uma maneira sinérgica, né, com o meio e tudo mais, eu acho que está um pouco nesse sentido. Eu tenho vontade até de me aprofundar um pouco mais, isso eu vi muito rapidamente. Eu entendi isso como sendo a menina dos olhos do momento dele. Ele está trabalhando preocupado com isso. Então, essa heterogeneidade dele é um pouco do que ele propõe para o contexto contemporâneo. Eu estou mais ou menos certo nessa visão, assim, dessa proposta de mundo que ele produz enquanto arquitetura? Eu entendo que sim. Inclusive, nessa proposta da cidade, na narrativa dele, está muito presente essa coexistência de temas, né, e de sistemas, e até buscando um pouco daquela multifuncionalidade que a Jacobs estava propondo. Num dos trechos ele fala inclusive sobre isso. É uma cidade que volta a se relacionar com as suas funções de uma maneira fluida. Aí, evidentemente, que é uma narrativa oposta à setorização do pensamento moderno, mas de uma maneira fluida nesse contexto de tecnologia, de mudança. Então, eu acho que ele está trazendo isso também o tempo todo na obra dele, essa fluidez e essa coexistência, né? A coexistência nessa temática da arquitetura dele muito forte.
e aquilo que a gente falou lá no começo, né, assim, flertando com esses mundos muito diferentes e não enxergando essas barreiras. Eu acho que isso é uma coisa muito forte no trabalho dele, né, é não enxergar ou não impor essas barreiras de uma maneira muito dogmática. O próprio texto dele vai muito nesse sentido. A própria ideia do mar, que o Rafa estava falando, essa ideia de espaço como vazio, ela tem um paralelo até interessante. Ele fala que o primeiro livro de arquitetura que ele viu foi o livro do Gideon. E o livro do Gideon, evidentemente, é uma narrativa do espaço, né? O próprio Zev coloca o Gideon como precursor da ideia do espaço como sendo o elemento central. Aquilo sempre teve na arquitetura, mas de alguma forma a narrativa do Gideon coloca o espaço como o elemento central que vai levar o Zev a pensar o espaço como protagonista da arquitetura. E ele fala que o primeiro livro que ele teve acesso na faculdade, indo para Tóquio estudar, o primeiro livro que ele leu traduzido foi, né, o livro do Gideon. Eu consigo enxergar esse paralelo entre o que ele chama de mar e esse espaço da cultura ocidental. Essa ideia do vazio como protagonista, né, o vazio como o elemento principal da arquitetura, que supera questões estilísticas, que supera questões, né, estritamente funcionais, mas coloca essa poética do espaço. E essa poética do espaço é, para ele, eu entendo, que vem através dessa ideia do mar, né? O mar é a poética do espaço ocidental vista pela ótica oriental. Não sei se eu forcei muita barra na minha análise aqui, pode ser que eu esteja meio leviano aqui na minha análise, mas eu acho que é esse paralelo, né? O espaço é o protagonista. E no momento que o espaço passa a ser o protagonista, esses outros aspectos se tornam quase que secundários, né? Se tornam estilísticos, realmente. Tem um caminho aí com a questão do Zev e tal, mas me parece que a noção de espaço do Zev, ela difere um pouco, talvez, do mar, porque o Zev ainda calca a noção do espaço numa historicidade da arquitetura, né? Que, na verdade, o Zev constrói para defender, para dizer que a origem do espaço é na arquitetura italiana, né? Essa é a tese dele. Então, assim, será que nenhuma outra civilização produziu arquitetura e espaço só a partir da Basílica Romana, né? A noção de espaço surgiu no meu quintal, foi logo aqui atrás de mim. O templo grego não tem espaço, né? Então, faz sentido aí, assim, nisso que o Bruno falou, a respeito do contato dele, vamos dizer assim, com uma teoria ocidental do espaço, ele tem encontrado a conexão com a visão oriental dessa espacialidade, muito mais conectada com o tempo, até que o Zev também fala disso, né? Do deslocamento, da quarta dimensão, né? Pro ocidental, há uma certa infinitude nesse tempo, nesse espaço, né? Diferente do espaço encerrado arquitetônico, construído por invólucros, talvez como o Zev está querendo dizer. Ele está falando mais no espaço existencial, acho que como o ser humano se coloca ali naquela realidade, como ele é parte daquilo, né? Ainda mais poético, né? Por um lado, né? Eu não queria usar essa palavra poético, mas acho que realmente é mais poético, né? É mais fenomenológico, né, Lili? Como diz a Lili Guarda. Falou fenomenológico, vocês se lembram de mim, é uma coisa linda mesmo. É um fenômeno. É um fenômeno. Desculpa do trocadilho aí, pessoal. A gente tem que fazer um cast. A gente tem que fazer um cast sobre isso, né? Pera lá, né? Só imagina o Ronaldinho, cara, um fenômeno. Nada é tão ruim que não possa piorar, você viu, né? Pois você vê. Poder fazer um cast sobre isso também. Uma coisa que eu não entendi ainda foi como é que o Rafa ainda não fez o trocadilho com o mar. Não, ele deve estar guardando pro final. Maoi? Exatamente. É tipo, só o Sozaki e o Silvio Santos conhecem o mar, né? Maoi. Maoi. Meu Deus do céu. Ai. Eu ia comentar uma outra coisa. Vocês acham que o Pritzker pode acabar? O prêmio Pritzker? Não, eu tô falando isso para puxar pro nosso parceiro agora aqui dele. O prêmio do Building of the Year, a premiação, ela é dada por temática arquitetônica, né? Edifícios públicos, né? Que até o Sesc 24 ganhou esse ano, né? Edifícios públicos, edifícios escolares e tal, meio que denotando que talvez um prêmio contemporâneo, ele não premia a figura, ele premia sim as boas arquiteturas, porque são muitas e pulverizadas no planeta, né? E que talvez faça mais sentido uma premiação que premie por temas e não por autor. Não deixa de existir grandes temas por trás dos laureados ali, né? Assim, os temas estão ali permeando. Por isso que eu acredito realmente que também a gente começa a ter arquitetos de áreas que talvez não sejam as áreas também tão tradicionais de trabalho, né? Assim, que talvez olhando o histórico dos homenageados ali, bem ou mal, todo mundo trabalha com arquitetura, né, Bruno? Querendo ou não, todo mundo tá... Ali é até interessante, todos
todo mundo trabalha com arquitetura, mas todos os prêmios sempre tentam trabalhar com uma contribuição além da obra, ou a contribuição com a docência, ou a contribuição teórica, ou a contribuição, né, com textos emblemáticos. Eu acho que quando eles falam em contribuição para a arquitetura, de alguma maneira há um entendimento daqueles arquitetos que não só produziram, mas que também, além de produzir, também deram esse passo. É sempre ligado à arquitetura, concordo. Por exemplo, se a gente comparar com o urbanismo, né, apesar de estar permeando, e a gente poderia até dizer que essa barreira urbanismo-arquitetura se entende como uma coisa cada vez menos evidente, né, as coisas estão permeando cada vez mais, foi retomando a permeabilidade que teve outrora, né, antes do modernismo. E onde eu queria chegar é que, assim, apesar de eles estarem no universo do que se entende por arquitetura, essa contribuição além, ela está sempre muito presente. E respondendo a pergunta do Rafael, não sei se termina, Rafa, talvez, pelo contexto mundial aí, talvez a cultura vá fazer do Prêmio Pritzker algo menos importante. Porque aí a gente teria que acabar com o Nobel de Literatura, o Nobel da Paz, assim, seria um movimento contra... Não acabar, eu digo assim, se a gente for pensar que o Pritzker é uma tendência de premiar uma pessoa por conta do seu trabalho, contribuição no mundo da arquitetura e do urbanismo, você tem outros prêmios muito parecidos, não só o Oscar, que a gente fala aqui, mas tem o Nobel de Literatura, o Nobel da Medicina. E aí, se você for pensar que a Pritzker vai acabar, se ele acabar, esses outros prêmios também vão ter que, entre aspas, acabar. Ou com menor importância, mas acabar, acho que não acaba não. Há toda uma máquina, um negócio por trás disso. Eu não acho que vai acabar, eu acho que pode ser que ele simplesmente se transforme. O perfil a ser homenageado ali, né, a ser priorizado, é que tende, eu acho, a estar mais pulverizado em diferentes áreas de atuação, por exemplo. Então, eu acho que pode ser que ele fique um pouco mais nebuloso e muito mais amplo, inclusive, as possibilidades de premiação, porque a tendência talvez seja sair um pouco de um determinado nicho, senão ele não se renova, né? E eu acho que isso, de alguma maneira, já vem acontecendo, mesmo que você não tenha um tema estampado na testa de cada um deles ali, mas eu acho que isso tende a acontecer, sim, porque faz sentido, na verdade, né? Eu acho que é uma tendência natural. E, nesse sentido, eu acho que o Pritzker presta um serviço mesmo, assim, né? Assim, porque ele faz a gente conhecer, às vezes, arquitetos que não conhecia, pelo menos esses mais recentes aí que a gente tem visto, assim, eu acho que faz você olhar com um olhar mais atencioso a obra de um determinado arquiteto, faz a gente entender o seu processo, e isso valoriza a profissão, né? Valoriza aqueles profissionais que são cuidadosos com a profissão, e que o Bruno falou, né, assim, estão sempre trazendo alguma outra contribuição. Eu só vejo isso ser ampliado para outras áreas que talvez, historicamente, não fossem tão contempladas, simplesmente porque não eram tão necessárias, né? Eu acho que é uma questão assim, se ele não for coerente com o seu contexto, ele morre. Eu acredito que a tendência da transformação, né, dessa metamorfose, eu acho que ela é maior do que da extinção. Esses prêmios, eles vão se reinventando, as tendências vão sendo captadas ali, de alguma forma vão se adequando. Eu também aposto no valor do prêmio. Eu acho que podem coexistir prêmios diferentes, né? E aí o Pritzker com a sua identidade, prêmio, por exemplo, do Arquidaily com as obras temáticas, eu acho que é também extremamente interessante, porque ele amplia muito o leque de possibilidades. Quando você pega temas, a chance de você premiar um arquiteto que, de repente, esteja fora do mainstream, mas que esteja fazendo uma obra que ou se dedicou e conseguiu materializar uma obra que, de repente, está competindo de igual para igual com alguém que tem uma visibilidade muito maior, isso é ampliada num prêmio temático, né? O prêmio temático, ele é muito mais apto a fazer algo desse tipo, colocar alguém desconhecido para competir de igual para igual com outros mais badalados, do que um prêmio autoral, né? Acho que é um valor interessante. Não vai acabar, então. Ditamos aqui a regra. Não vai acabar o Pritzker. 2020 está garantido. Está garantido. Aí, pelo menos... Vai para as dicas de hoje, começando pelo convidado. Convidado Bruno Sarmento, você está com a sua dica? Pode dar para os nossos ouvintes? Pois é, você sabe que eu sempre começo o programa com a dica, né? E o programa vai me levando a outras dicas, o que é fantástico. Nesse caso aqui, já que a gente abordou essa questão do espaço metamorfoseada, exatamente, a gente tem aqui, não deixaria de indicar o Espaço-Tempo e Arquitetura, do Gideon, né? Que a gente falou, eu acho que é um livro interessantíssimo. Eu cheguei a ele pelo ZEV, na realidade, né? Estudando o ZEV e utilizando o ZEV com muita frequência, eu acabei recorrendo a esse precedente que o ZEV apresentava na própria obra dele, apresentava esse precedente do Gideon. Claro que ele faz o juízo de valor dele, concordo com o Rafa totalmente, para levar para a Itália. O recorte dele é moderno, né? Ele está falando de arquitetura moderna e do espaço na arquitetura moderna. Mas é um livro também muito interessante que eu recomendaria muito. E o outro, que aí era a minha recomendação original, não tem nem relação direta com o nosso tema não, mas é porque esse é o que estava na cabeceira. Que a gente falou um pouquinho de Renascimento,
puxando para Itália e tudo mais, é um livro que é a disputa que mudou a Renascença. Não sei se vocês conhecem esse livro do Paul Robert Walker, já viram esse livro? É uma narrativa bem mais romanceada do que histórica, mas é a disputa do Brunelleschi com Ghiberti nos primeiros anos do Renascimento. Como que a sociedade estava enxergando ali, os mecenas florentinos estavam enxergando ali a atuação desses arquitetos e começava a se moldar essa autoria e, de alguma forma, aquele humanismo que começava naquele momento, que colocava a autoria do arquiteto como o responsável pela obra, o responsável pelos projetos e tudo mais. Então é um momento muito interessante da história da arquitetura e que é narrado nesse livro de uma maneira romanceada, né? Bem interessante. Próximo, Rafa, sua dica, por favor. Geralmente as minhas dicas, elas são meio que fora do episódio, mas dessa vez, como eu precisei conhecer um pouco mais da obra, eu cheguei numa dissertação de mestrado da Valkyria Tsutsumi, que é o conceito de mar na conformação dos espaços de Tadao Ando. É interessante porque no início da dissertação, então ela explica o que é o mar, explica as reverberações, como que ele foi difundido aí pelos arquitetos japoneses e tal, e foi bem útil para eu tentar compreender um pouco isso tudo que a gente via dessa heterogeneidade da obra do Arata Ozaki, que realmente para mim era uma coisa meio que assim, de um cara que se adapta fácil a contextos, e isso faz com que a arquitetura dele seja totalmente distinta de uma localidade para outra, com diversos programas, mas que para esse cast estudando eu entendi que tem a ver muito com a cultura japonesa e o entendimento do espaço pelos japoneses. Foi bem legal, isso me ajudou bastante. Então a dica é essa dissertação, que o link vai estar aí, e também a dica é esse vídeo dessa pequena entrevista de 4 minutos com Arata Ozaki, que é Time, Space, Existence. Ele atua aqui como o mestre dos magos, né? Ele fala que o espaço entre é o espaço entre o som e o som, entre o silêncio e as pausas, entre, né, o extravagante ao silêncio. Então ele trabalha com imagens de polos muito opostos, tentando mostrar que a arquitetura ela sempre vai trabalhar na construção do consenso entre essas coisas que são muito distantes, né? Então assim, é próprio dessa tranquilidade, dessa paz, desse cotidiano oriental, né? Ele faz até um paralelo do mar, do espaço na música, né? Que entre as notas tem o silêncio, né? E o silêncio é que ele acaba se tornando determinante para que a música se construa. Então é esse paralelo com o espaço. É muito, muito bonito isso, muito bacana. Lili, sua dica de hoje? Bom, a minha dica vai meio doida assim, mas é em cima do cast mesmo, é em cima da temática aí da cultura oriental. Pra você entender um pouco de uma cultura, vai nos filmes, né? Assim, quais são os filmes que esse país produz, assim. O Japão é muito louco, né? Assim, você vai ver lá eu peguei um site aqui, a dica é basicamente esse site, link vai estar aí disponível, né? Que pega, assim, os principais filmes japoneses dos últimos anos e tal. E você vai ver... É muito louco, assim, né? Eu acho que acho que diz um pouco de algo que a gente também não entende da cultura japonesa. Tem sempre algo ali que não é compreensível, né? Então você vê, os caras fazem, claro que são cineastas diferentes, assim, eu não vou saber, fora o Akira Kurosawa, os outros eu não sei pronunciar, mas você tem lá os 7 Samurais do Akira Kurosawa de 1954, que são os filmes que eu vi. O Godzilla, 1954 também, né? Assim, o Império dos Sentidos, já bem mais pra frente, 1976, até um chamado, 1998. Eles são totalmente diferentes, mas tem uma loucura ali japonesa comum ali, tem uma coisa que eu não sei dizer o que é, que não é nada calma, não é nada zen. É só louca. É só louca, é só meio onde a galera se solta ali, me parece, né? Então é outra visão sobre a cultura japonesa se produzindo cinema, mas os temas, né, e a forma de levar, eu acho que dizem bastante da cultura e da visão de mundo deles. Então a minha sugestão é um pouco assim, veja filmes, né, das culturas que você quer conhecer e indico esses 4 e o link vai estar disponível para vocês. Minha dica hoje, eu até que cheguei a pensar em outras coisas aqui, mas eu vou continuar com a minha dica de início. Eu, infelizmente, não tenho esse livro em mãos, mas ele está disponível para comprar em alguns sebos, que é uma edição das obras do Kenzo Tange, publicada pelo Gustavo Dili. Simplesmente chama Kenzo Tange Studio Paperback, que é uma coletânea das obras do Kenzo Tange. Na verdade, não fala muito a respeito assim, sobre o Kenzo Tange em si, mas tem um compilado de muitas obras dele aqui. Eu não sei se são todas, mas são muitas obras compiladas aqui nesse livro. Então recomendo para vocês darem uma olhada. Deve ter alguma coisa online para vocês darem uma olhada sobre o trabalho dele, mas o Kenzo Tange é impressionante a quantidade de coisa que ele produziu. Falando aí também que ele é um cara que traz a cultura ocidental, o movimento moderno lá pro Japão e constrói muita coisa. O livro tange toda a obra dele. O livro tange toda a obra dele. Claro que tange. O livro tange, claro que tange.
Então tá, rapidamente então a gente vai fazer uma rodada do próximo ganhador do Pritzker 2020. Querré, né? Querré é assim que fala, Francis Querré? Querré eu já falei. Tá, então tá, não. Então vou falar então, é o Lab Profab, do Alejandro Hayek e o Libeskind. Faço a menor ideia. Eu falei do tema, eu não falei de uma figura, né? Mas é alguma coisa dentro da área de arquitetura paisagística relacionada a alguém que trabalha muito bem com o meio ambiente, parará um James Corner Field, talvez, Operations, quem sabe, né? A Highline é o mais famosinho aí, né? Mas assim, é um escritório que tem uma atuação com essa visão muito proativa sobre a questão dos ecossistemas, né? Urbanos, assim. Mas eu tenho certeza que não, mas fica aí meu voto para que a gente abra a cabeça para essa outra área, né? Bom, então já que tá valendo 2, eu vou em 2 extremos aqui, tá? Não são nem extremos, mas eu tô em 2 bem diferentes. O Querré, que eu acho que esse é premente, né? Se não for agora, vai ser a curtíssimo prazo. Se não for próximo, vai ser muito próximo. Mas já que a gente tá no 2020, vamos nele. E o outro é uma aposta que eu já tinha feito em outras ocasiões, que eu ainda acho que tá esbarrando se as coisas tenderem mais pro mainstream, que é o Stephen Hall, que é um arquiteto do mainstream, mas que faz uma arquitetura muito própria, com uma experimentação muito particular. A gente já falou dele em outras ocasiões, mas eu continuo dando uma votadinha nele aí, já que pode 2, eu vou arriscar. Gente, eu não sei, eu não vou me omitir, mas eu gostaria muito, mas se é pra apostar, eu vou chutar muito longe, tá? Mas muito longe. Se eu ganhar, eu vou jogar na cara de vocês, mas eu vou apostar muito longe. Eu vou apostar num brasileiro, na verdade uma brasileira, que é a Carla Joaçaba, que na verdade ela ganhou a enquete do ArcDaily. Se fosse um brasileiro, quem poderia ganhar o Pritzker? Eu vou apostar na Carla Joaçaba, mas é um chute muito longe, mas longe. O chute da Carla Joaçaba é o melhor chute que eu teria, mas um outro chute eu vou chutar muito longe, é o Bjarke Ingels. Eu acho que ele não ganha, mas se ele ganhar, vai ser uma surpresa pra mim, e se ele ganhar, eu vou poder falar que eu acertei. Enfim, era isso. Cara, mas se ele ganhar, aí assim, é a sinalização que a coisa migrou pra outra, que a bússola virou pra outro lado completamente diferente do que nós estamos falando. Então, galera, bom, pra terminar então, porque senão a gente vai ladeira abaixo aqui, queria agradecer ao Bruno. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui, seu tempo, seus comentários que são muito bons, e espero que você participe de mais questions com a gente. Eu que agradeço, um prazer enorme, espero ter contribuído. Tô longe de ser especialista em Pritzker, né? Tô longe de ser especialista nesses temas todos, mas é um prazer e tô sempre à disposição e adoro participar do programa, é uma oportunidade muito legal, um prazer pra mim, prazer e honra. Obrigado. Rafa, Lili, boa noite, obrigado também, é nóis. Obrigado, Bruno. Obrigado, Lili. Então, a gente encerra por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês. Até mais, galera.